amigo, é luta, viu? Mas a gente vai começar esse negócio aqui de novo. Vamos tentar novamente, porque a gente é brasileiro e não desiste nunca. Deixa esse pessoal começar a chegar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se Léo chega. Bora, Léo, meu brother, vamos lá. Chegando aí, a galera tá chegando. Deixa eu adicionar o homem, deixa eu ver aqui se eu encontro ele. Chegou aqui, deixa eu adicionar o cabra. Pronto. E aí, Léo? Muda a câmera aí, tá me vendo? Não, não. Ali, ó, vamos continuar. Que quando estava ali, depois você entrou com a imagem normal. Deu um bug, você entrou. Eu acho que é melhor continuar assim. Então, beleza. Pessoal, vocês que estão aí, podem dar um ok se vocês estão ouvindo, vendo e ouvindo a minha, Léo, aí na tela do Instagram, porque a gente tá com um probleminha técnico aqui de que quando um entra, o outro não consegue ver no vídeo, né? Só consegue ouvir o áudio. Pelo menos agora o áudio a gente tem, né, Léo? Tem. E assim, você está me vendo, né? Tô lhe vendo, tô lhe ouvindo, tranquilo. Agora aqui, não sei se essa configuração minha, acho que não, que eu já mexi aqui e não consigo lhe ver, não. Agora, quando você desligou lá, depois o vídeo ficou tranquilo, você falando comigo, como se fosse gravado e eu vendo sua imagem. Eu sei como Então, é. é bom a gente dar um tempo aqui para ver se ela aparece. Vamos dar um tempo. Mas, enquanto isso, perguntar ao pessoal aí se o pessoal tá um Galera, feedback vocês aí. conseguem nos ouvir? A gente precisa de um retorno, né, de vocês, para a gente dar continuidade. Vocês conseguem ouvir a gente, ver a minha, Elmar, e nos ouvir? Eu perguntei a um colega meu aqui, Arthur, ele disse que estava vendo e ouvindo nitidamente. Porém, Ótimo. a mim só. Mas vejamos aí. Tem algum retorno aí, gente? Já. Não temos retorno. O pessoal aqui não está informando, não. Será que eles estão realmente, entendeu? Você colocou ao vivo para todo mundo aí? Está ao vivo para todo mundo. Já estamos aqui com quase 3 minutos de transmissão. O áudio está bom. Jafé, você tá vendo a gente, Jafé? Está vendo a minha, Elmar? Desse retorno aí, meu amigo. O áudio está bom, mas eu quero saber o vídeo. Pergunta aí no vídeo. Isso. O vídeo você consegue ver? Vocês conseguem ver aí, pessoal? Sim, já pede que tá vendo. Ambos, os dois, já fez. Os dois, sim, segundo eles, sim. Sim, tá vendo Bom, os dois. é, Então, eu acho que vamos começar, né? Vamos começar. Elama, vamos levando esse negócio para frente aí. Daqui a pouco, quem sabe, o vídeo abre para você e para quem não tá conseguindo ver, ó. se eu não lhe ver também, eu não vou ficar muito triste, não, porque você também está com essa não. Bom, eu tô vendo você aqui. Tô vendo e tô ouvindo você. Mas Tranquilamente. o problema pode ser até comigo aqui. Vamos lá. Vamos Então vamos lá. começar, né? Vamos começar. Pessoal, então, ó. Essa live aqui nós estamos abrindo, o título dela é O que restou, vou colocar até aqui, ó. O que restou da ditadura brasileira, o que restou dessa grande ferida, né, aí na nossa sociedade, o que ela de fato deixou de consequência, né? Então o papo central dessa live de hoje é para a gente debater. Conversar, na verdade, né, Leomar? São dois amigos conversando aqui, para quem quiser ouvir e Dos ver, professores. né? Exatamente, dois professores trocando ideias sobre um tema específico, né? Então, o galera está chegando aí, vão tomando assento aí, são todos bem-vindos. E a gente quer, antes de mais nada, pessoal, informar que
nós estamos aqui com novos objetivos, né? A gente já tinha feito uma live antes, a gente já tinha entrado ao vivo no Instagram antes, para falarmos sobre temas políticos. E ficamos de ter um retorno, só que o tempo acabou passando e a vida seguiu alguns planos e cursos diferentes, mas agora nos reencontramos novamente, né, Léo? Para Então, retomarmos, retomarmos aí essas dinâmicas. E que a gente agora vai estar fazendo essas transmissões ao menos uma vez todo mês, né? Trabalhando aí temas que estão em evidência no momento de natureza histórica, de natureza política. Oi, Samanta, bem-vinda, querida, boa noite. E vamos comentar aí diversos assuntos, né? Dentro de uma ótica historiográfica, né? E também, obviamente, com a presença de outros convidados, caso, né, se sintam à vontade para participar aqui conosco dessas lives. Tá? E uma das coisas, uma das novidades que a gente vem trazer nessas transmissões é justamente o fato de que nós vamos estar comentando agora as eleições municipais do Alto Sertão Sergipano. A gente vai estar tecendo nossas percepções, nossas considerações, né? Exatamente, né? Vamos estar fazendo aí essa dinâmica, né? Então, pessoal, sem mais delongas, ela é meu querido professor de história, um cara que eu tenho uma grande consideração aí e estima. A gente está falando hoje de ditadura, uma coisa que marcou profundamente a, a sociedade brasileira, né, que deixou marcas e que ainda hoje são possíveis da gente observá-las. Então, ela é dentro dessa dinâmica, o que foi, né, a ditadura brasileira? Quais os motivos, assim? Vamos por partes, né? O que é que foi essa ditadura, esse período político do Brasil? então, boa noite a todos. Inicialmente, pedindo desculpas por problemas técnicos. Quem está chegando agora não está perdendo nada, até porque nós estamos começando agora. Houve um probleminha técnico, né? E por isso nós pedimos desculpas e prometemos que na próxima live não vai acontecer mais isso, porque com certeza que tem pessoas que realmente, quando marca ali, ela quer realmente entrar em tempo que foi previamente marcado. Mas, dito isso, antes de responder também sua pergunta, eu gostaria de informar o seguinte, que a partir da pandemia e também dessas eleições que ocorreram ultimamente, sobretudo a presidenciais, eu acho que o que faz hoje, para nós professores de história e de outras áreas, qualquer educador, esclarecer um pouco ao nosso povo, né, determinados termos, determinadas situações e fatos que ocorreram no passado, para que ele não se repita no presente. Eu abro um parênteses para dizer o seguinte, que durante um debate na Universidade Federal de Sergipe, aqui, nós descobrimos que, em média, professor, entre 30, entre 20 anos e 40 anos, jovem ainda, ele não sabe o que foi a ditadura, não sabe o significado de uma Constituição, não sabe o termo fascismo, não sabe o termo comunismo. E nós sabemos que quando você não sabe alguma coisa desse tipo, né, você entra em muitas modinhas, ou até naquele momento muito mais conturbado que está o país, sem de fato saber no que aquilo vai dar. Então, pensando nisso, eu e o professor Jantes, a gente resolveu, de certa forma, dar nossa humilde contribuição com esse debate. Pois bem, em relação à pergunta de Jantes, a ditadura militar no Brasil nada mais foi do que uma ditadura civil-militar. Não foi apenas, digamos assim, construída através dos militares. Na verdade, nenhuma ditadura no mundo ela é construída apenas com os militares. Sempre tem apoio, sobretudo das elites.
Infelizmente, durante a Guerra Fria, né, com a polarização entre o socialismo e o capitalismo, diga-se, o socialismo ao lado russo e o capitalismo defendido pelos Estados Unidos, isso criou um bloco de polarização em que cada região ela era influenciada por um desses países. E, obviamente, o Brasil era os Estados Unidos, ainda é influenciado pelos Estados Unidos. Então, quando o governo de João Goulart assume com ideias trabalhistas, ideias sociais, é claro que o Exército se levanta, juntamente com o apoio dos Estados Unidos e da elite brasileira, e praticamente toma o poder, né, através dos militares, dizendo eles ser questão de tempo para devolver, e no final das contas, um dia só vira 21 anos. 21 anos de sofrimento, de obscurantismo, de tortura. De toda espécie de atrocidade que qualquer pessoa pode imaginar. Foram anos de obscurantismo político, ideológico, enfim, das maiores naturezas, assim, das naturezas mais pejorativas e negativas que existiram. E é como você falou no início da sua fala, Elomar, que as pessoas hoje, as mais jovens, elas não têm nenhum apreço em tentar entender um pouco o que foi a ditadura militar brasileira e a sensação que se tem é de que o pessoal está fazendo pouco caso mesmo, né, em relação a isso, sendo que beleza, essa geração que veio, né, dos anos início dos anos 90, como a minha, e que nasceu ali no meado de 86, 87, já com uma redemocratização muito bem encaminhada, também não viveu a ditadura brasileira, mas historicamente falando, isso foi ontem, né, Leomar? Historicamente falando, isso aconteceu ontem, né? Então, por que a gente ainda flerta com esses ideais totalitários? Por que a gente ainda tem na nas nossas apreciações políticas o gosto por isso? Né? Sendo que a gente tem informação, e informação, Elomar, não é informação de qualquer pessoa. Não é informação que surge em conversas na rua, conversas informais. São informações científicas, informações políticas, registradas, estudadas por pessoas capacitadas, né? E que a gente acaba ainda flertando, né, sobre isso. Elomar, nós falamos agora há pouco sobre essa questão do que é a ditadura. Mas no Brasil, quando a gente vive esse período, né, que se inicia nos anos 60, início dos anos 60, 1964, né, para ser mais específico, quem foram as pessoas que governaram o Brasil? Quem foram, de maneira bem breve, quem foi, o mais breve possível, óbvio, né? Quem foram esses governos? Quem foram esses caras, essas pessoas, esses entes brasileiros que governaram o Brasil, Elomar, durante a ditadura, durante esse período? Então, veja só, você anteriormente estava falando aí sobre a questão das pessoas que insistem em andar por esse caminho. Eu não diria isso, não. Eu vou além. Eu acho que da ditadura para cá, nosso povo sempre recebeu o fato da ditadura de forma suavizada, ou muitas vezes omissa. Aquilo que eu disse no início, várias pessoas não sabem o que foi isso que aconteceu. Mas então, em relação àqueles que governaram nosso país, nós tivemos duas correntes, né, que dominaram o período ditatorial. A chamada linha da Sorbonne, liderada por
Castelo Branco, e a linha dura, sobretudo na figura de Médici e Costa e Silva, certo? Para início, Castelo Branco tomou o poder, dizendo que ia organizar o país e depois devolver esse país aos brasileiros. Como eu lhe falei, esse dia durou 21 anos. Depois de Castelo Branco, né, aí segue alguém da linha dura, que é o Costa e Silva. Depois do Costa e Silva, ele passa para o Médici, e do Médici entra uma figura que já considerado da linha da Sorbonne, ou linha moderada, que é Ernesto Geisel. E esse, por sua vez, tem a intenção de devolver o Brasil aos civis e entrega para João Figueiredo. Bom ressaltar que esses dois últimos, eles receberam, inclusive, ameaça daquele da linha dura, porque eles não tinham intenção nenhuma de devolver o Brasil aos brasileiros. Eles queriam continuar no poder. A vaidade era grande, inclusive na disputa, né, lá dentro da caserna para o poder, também assim era grande, né? Mas isso daí que a gente está comentando aqui para os internautas é só um panorama de quem realmente dominou o Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como eles controlavam e, por fim, e mais detalhadamente, o tema da live, que é o que restou disso tudo. Massa. Então, Eleomar, a gente já deu nome aos bois agora, porque assim, a gente teve esse problema para entrarmos ao vivo, e eu fiquei aqui pensando, rapaz, será que é o espírito desses ditadores miseráveis jogando energia ruim aí, né? Obviamente que é uma brincadeira, né? Para descontrair, né, Leomar? Mas enfim, agora que a gente já deu, amigo, o nome aos bois, Leomar, parece-me que para se manter no poder, esses governos antidemocráticos, eles precisam, obviamente, todo governante precisa de uma tática política, né? Precisa aí usar de estruturas previamente planejadas para se manter no poder e, de alguma maneira, né, estabelecer o seu governo e dominar de maneira legítima, como Max Weber fala, quando ele fala de dominação legítima. E legítima, no contexto de Weber, não significa que seja da vontade do povo, mas no contexto de imposição mesmo, de forças, né? A galera tá começando a chegar aqui, a galera, massa. Sejam bem-vindos, viu, pessoal? A gente tá aqui, ó. Estamos aqui na live com algumas pessoas de Afé, Samanta, Rebeca também acabou de chegar, Greg, meu camarada, Wilson Santos, Aninha Oliveira. Obrigado aí pela companhia de vocês. Acho que do seu não dá para ver no meu e vice-versa. Eu acho que é isso. Só em comum. Certo. Mas vamos lá. Leomar, quais eram as táticas que esses governantes, esses políticos da época da ditadura, utilizavam para manter a população calada, né, e de maneira que pudesse aceitar essa situação? Qual que era a tática que esses governantes, esses ditadores, né, Castelo Branco, Geisel, Costa e Silva, né, Figueiredo, toda essa galera, o que é que eles faziam para as pessoas ficarem na delas? Todo mundo pianinho ali, quietinho. Quais eram as táticas políticas, Eleomar, que eles utilizavam naquela época? As mais, pelo menos, que a gente mais observava e consegue, de alguma maneira, entendê-las. Quais seriam elas? Jansen, é bom, antes de mais nada, antes de mais tudo, como diz o outro, a gente distinguir a ditadura brasileira das demais da América Latina. A ditadura brasileira, diferente das demais, como eu disse, ela foi a ditadura que mais torturou de todas elas. Não foi a que mais matou, mas a que mais torturou, sem dúvida, foi ela. Certo? No entanto, nós devemos, digamos assim, nós devemos
salientar e destacar o seguinte, que a nossa ditadura, ela tinha uma exceção em relação às outras, que era a questão de aparência democrática. O que é essa aparência democrática? É você ter uma oposição, que era o MDB, você ter inicialmente o Congresso funcionando, você ter música de protesto como Caetano Veloso, Gilberto Gil, enfim, Zé Ramalho e outros mais. Era você comprar jornal e revista que supostamente tinha algo contra o regime vigente. No entanto, isso tinha um certo limite. Quando a coisa não estava parecendo ser boa para os ditadores, eles começavam a baixar decretos ou então atos institucionais, com o intuito de barrar tudo isso. Quando você pega a ditadura de Pinochet, que ele coloca um monte de gente no estádio, mata alguns, tortura outros, beleza. Isso daí dá uma conotação maior. Mas, na verdade, lá todo mundo dizia que é uma ditadura. Aqui, o historiador dizia o seguinte, tinha momentos de autoritarismo e tinha momentos de ditadura. Aí você me pergunta o que era que eles faziam. Nós tínhamos o Serviço de Informações Nacionais, SNI, em que ele estava em todos os locais, público ou até privado, de forma a vigiar aqueles que subversivamente, entre aspas, cogitassem falar algo simpático a um Carlos Marighella, a um Carlos Lamarca, ao socialismo marxista, ou ao socialismo leninista, ou até reforma agrária. Era palavra proibida naquela época. Porque o objetivo deles jamais seria qualquer característica que pudesse dividir com os menos favorecidos. Então, para tanto, eles perseguiam, eles prendiam, eles estupravam, eles matavam, eles psicologicamente deixavam você debilitado. E aí, nesse sentido, nós temos vários episódios horríveis, né? Como pegar uma mulher, por exemplo, e colocar barata na vagina, choque elétrico, cadeira elétrica, afogamento. Por que afogamento? Para que você dissesse algo que talvez nem mesmo você soubesse. Por conta disso, muita gente teve suas vidas ceifadas. Infelizmente. Então, a tortura ela era uma tática política, né? A gente pode falar isso, de dominação pelo terror. O terror de você enfrentar um sistema totalitário e depois ser pego pela polícia política, né? Que era o DOPS, né, Leomar, naquela época, né? Era o DOPS, a polícia política da ditadura, que é quem fiscalizava se estavam fazendo mesmo tudo direitinho. Então, a gente tinha aí instrumentos de tortura, né? A gente tinha, quer dizer, a gente tinha pau de arara, choque elétrico, a tal da pimentinha, né? Segundo aquele livro Brasil Nunca Mais, né? Isso, a pimentinha, né? E dobrador de tensão, cadeira do dragão, estilo São Paulo, cadeira do dragão, estilo Rio de Janeiro, né? A chamada geladeira, insetos e animais sendo utilizados para fazer tortura psicológica, no caso das mulheres, utilizada na região íntima, né? Nos homens, sabe-se lá como é que aquilo acontecia, né? Produtos químicos das mais diversas naturezas, lesões físicas e vários modos de tortura, perdão. Inclusive, Eleomar, o que me deixou, quando eu vi sobre tortura, uma das coisas que mais me deixaram boquiabertos é que a ditadura militar brasileira torturava crianças. Tortura em crianças e mulheres
gestantes. Nem isso esses monstros respeitavam. E o que me deixa irritadíssimo é saber que nós temos tudo isso registrado e nós temos, às vezes, até estudantes de iniciação científica, acadêmicos, defendendo projetos políticos que querem normalizar esse tipo de comportamento político, de tática para o terror, né? Pô, até aborto Eu, as eu, mulheres faziam na hora da tortura, Leomar. Existia escola, aula de tortura. Os a gente se pergunta, quem eram os torturadores brasileiros? Todos eles funcionários do governo. Eram funcionários é o públicos, Estado. torturadores, verdadeiros verdugos que eram que vem sendo, né, endeusados, como Ustra, por exemplo, por esse maníaco desse presidente da República que acabou, desse ex-presidente, né? Ainda bem, tiramos ele aí da jogada. É uma coisa terrível. Então, assim, Leomar, era realmente tática de terror, não era, meu amigo? Então, isso daí é provado quando você fala em questão de mulher. Uma pessoa bastante conhecida, que é a Mira Leitão, ela estava grávida e ou até esse Ustra mesmo, ou foi o que realmente torturou Dilma, ele colocou uma cobra na cela de Mira Leitão. E ela grávida. O Brasil era tão especialista em tortura que eles exportaram, quando eu falo eles, o exército em si, agentes para o Chile, para ensinar as torturas durante a ditadura chilena. Então, isso daí é um regime, como você mesmo falou, é impressionante. Como você, principalmente, que conhece isso, e você pede de volta. É por isso que eu acredito, gente, piamente, que essas pessoas elas não sabem o que dizer. Porque as mesmas pessoas que estão pedindo isso, se elas estão pedindo, é porque elas estão no direito de pedir, aspas, numa democracia. Se ela entrar em uma ditadura, elas não vão poder pedir nada. Porque a ditadura é, digamos assim, é censura. Então, eu não sei como é que uma pessoa, em sã consciência, não basta estudar, basta você raciocinar. Eu quero falar mal de Lula, eu quero falar mal de Bolsonaro. Se eu falei algo a mais, me processe. Mas eu devo ter o direito de falar. E essas pessoas que hoje estão falando e pedindo são as mesmas que mais tarde vai pedir de volta a democracia. Pode ter certeza. Isso, a partir deste ano, Janson, nós temos um compromisso. Esclarecer para todo mundo o que foi de fato esse regime. E essa vergonha. Entendeu? Que é você não poder se expressar, não poder ter o direito de ir e vir, enquanto eles usam da própria Constituição e democracia para, de fato, tentar um golpe. Dizem eles que é direito de expressão você pedir ditadura. Então, assim, realmente é algo que não está na mente de alguém que é consciente. Não está. Outro mito interessante, na ditadura não houve roubo. Como é que vai haver roubo se é proibido informar? Se o jornalista que vai atrás acaba perdendo a sua vida. Então, assim,
Só quem viveu e quem teve parente e quem estudou a fundo sabe muito bem que o Brasil não quer isso de volta jamais. E vou lhe dizer mais. Para quem está achando e está assistindo essa live e está por aí talvez pensando que nós estamos conversando aqui com dois esquerdistas, eu vou dizer uma coisa para você. Seja a ditadura que for, esquerda ou direita, é ditadura. E contra isso, eu vou me rebelar sempre. Que é isso. Com certeza. Então, já, já, já vimos aqui que a ditadura estragou, né? Como Paulo Freire estava falando numa entrevista que ele deu no extinto Programa Livre. Um programa excelente, aliás, que não está mais, né? Disponível para a gente em horário nobre, em um horário legal. Aliás, a TV brasileira, diga-se de passagem, está em decadência total, TV aberta. O que a gente já viu que a ditadura estragou aí, né, gerações, a ditadura atrasou o Brasil no que diz respeito ao progresso humano, ao desenvolvimento de ideias, à ciência. A gente viu que, mas universidades foram criadas durante os governos militares. Foram, mas as universidades não poderiam agir com total liberdade. Então, era uma liberdade tolhida, era uma liberdade extremamente limitada, né? Você não poderia falar contra o governo, você não poderia produzir nada de científico contra o governo. Então, foi um legado terrível. Quando saíram, deixaram uma dívida gigantesca, né? Exatamente. A concentração de renda aumentou demasiadamente. Enfim, quem ganhou com ditadura foi apenas as classes, as elites brasileiras, e que foram as mesmas Então, que vamos lá. colocaram eles para fora, que deporam, porque viram que estavam começando a perder dinheiro também, já no finalzinho, e não compensava. Mas ela é uma. É, esse foi a parte mais interessante de quando a gente resolveu fazer essa live, que a gente conversou, né, que a gente, de alguma maneira, resolveu jogar para esse lado, sabendo que foi a ditadura, sabendo quem foram os governantes, os países que estavam envolvidos, né? Os Estados Unidos aí praticamente patrocinou golpes pela América Latina inteira, não só no Brasil. Ela é uma. E hoje, meu camarada, o que é que, o que é que a gente encontra de resquício da ditadura, né? O que é que restou da ditadura hoje no Brasil, de maneira mais específica, meu amigo? O que é que você pensa sobre os restos mortais aí desse regime antidemocrático que foi a ditadura militar, civil-militar brasileira? Sandro, você falou aí uma coisa interessante pra caramba, que é as universidades. Por incrível que pareça, as universidades públicas tiveram muito mais avanços, inclusive parte de boas terras durante a ditadura. É contraditório, mas é verdade. E aí é aquela tese que eu acabei de dizer, né? É uma aparente democracia para o mundo que eles fazem, eles demonstram isso. Só que voltando à questão da universidade, é bom que se diga, quem era que tinha direito à universidade pública? Era a classe média ou a classe baixa? Claro que era a classe média. O intuito do governo era atender as famílias abastadas que viviam nas capitais ou coisa do tipo. Depois, as próprias universidades começaram a ser foco de pensamentos, de pensamento libertador. E isso voltou-se a preocupação para os ditadores. É bom que se explique isso, entendeu? Porque quando alguém diz assim, não, mas fizeram tanta faculdade,
abriram a Transamazônica, a Taipu. Vem cá, você sabe quanto eles gastaram nesses elefantes brancos, não a Taipu, mas outra? Isso foi investimento que os ingleses fizeram aqui. Ganharam dinheiro por demais. Os empresários e etc. Mas, ainda antes de responder sua pergunta, você perguntou quem eram os torturadores, etc. É bom frisar que muitos empresários, capitalistas, óbvio, redundante até, eles patrocinavam a Operação Bandeirantes. Ela era regida por muitas empresas que até hoje atuam no mercado. A IBM, a Ultragaz, a Ford e tantas outras. O objetivo era patrocinar um Estado que ainda era precário para combater uma guerrilha e torturar e matar aqueles que se votava, né, contra o regime. Um exemplo disso é o dinamarquês, né, conhecido como Cidadão Boy. Esse camarada era dono da Ultragaz e o hobby dele era ver, assistir as torturas. Para isso, ele emprestava os carros, inclusive, da Ultragaz para torturar. Mas a Aliança Nacional Libertadora, percebendo por trás que existia esse patrocínio, resolveu dar um fim a esse camarada. Entendeu? Então, mataram, os terroristas mataram um empresário. Mas como? Se o empresário estava patrocinando a tortura. Entendeu? Mas passou-se a ditadura. 79 nós tivemos a anistia. De acordo com os militares, a anistia deveria ser, não só os militares, de modo geral, a anistia deveria ser ampla e restrita. O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto torturado quanto torturadores seriam o quê? Anistiados. Não por acaso, aqueles que estavam lá fora, Betinho, Caetano Veloso, Gabeira, Fernando Henrique, José Serra, dentre outros, eles voltaram ao Brasil. Eles foram perdoados. Mas tem um detalhe aí. Aqueles que assaltaram o banco, pegaram arma forte, sequestraram embaixador, não foram anistiados. Mas aqueles que mataram, estupraram, eles foram anistiados. E só para deixar um caso no ar, por exemplo, lá na Araguaia, eles pegaram uma geógrafa, uma colega, né? Pediu que ela cavasse mais de 7 palmos. 10 homens a estupraram. E quando ela estava já no 7 palmos, eles atiraram na cabeça dela. A pergunta é, e eles? Eles foram o quê? Anistiados. E esse é o problema do Brasil. A Argentina não fez isso. O Uruguai não fez isso. O Chile não fez isso. Lá, o exército é de um lado e a política do outro. Veja esse louco que está aí, Javier Milei, da Argentina. Ele fala 1000 coisas. Ele só não fala uma. Pode observar. É chamar a atenção dos militares. Ele não coloca isso. Você sabe por que ele não coloca isso?
Porque ele sabe que o povo argentino não vai, certo? Aí, hoje, o que é que resta da ditadura? Vamos lá. Primeiro, a nossa Constituição ela foi costurada inicialmente, quando a parte que cabe às Forças Armadas, polícias e etc., os, os deputados constituintes, eles não tomaram a frente. Quem tomou a frente foi pessoas ligadas à política, desculpe, à polícia, à Escola Superior de Guerra, secretário de Segurança, certo? Todos eles colocaram na Constituição de forma que, após a ditadura, ainda assim o Exército e os policiais tivessem, digamos assim, um certo privilégio. Quer ver um deles? O Tribunal Militar. O cara comete um crime militar, ele é julgado pelo Tribunal Militar. Subentende nós que existe aí o quê? Um corporativismo. Um militar vai julgar quem? Um militar. Outra coisa, porte de arma, muitas vezes carteiradas, e aquele velho termo. Você sabe com quem você está falando? Sim. Mas o que ficou de mais triste, já, é que mesmo depois de ter passado a ditadura militar, o Brasil ainda é o país mais tortura dos presídios do Brasil. E isso Dentro dos é uma herança presídios. Dentro dos presídios, né, Leomar? Essa tática continua, então, aí de maneira velada. E, assim, a população, o que a gente observa é que a população bate palma, porque quanto pior, melhor. Eles querem que a pessoa entre no presídio, seja torturada, né, seja azeitada, para sair pior do que entrou. Quer dizer, não pensa nem isso. Isso é mais fácil do que educá-lo, do que eu dar a oportunidade. Veja o milagre econômico no governo de Médici. Construíram dinheiro demais, um bolo cresceu e o bolo não foi dividido com os pobres. Então é isso que eles querem. Mas a ditadura começou a incomodar quando ela começou a mexer com a classe média. Aí sim. Então hoje, como tem vários colegas meus policiais que eu gosto demais, considero demais, mas todo mundo tem medo de polícia por quê? Ao contrário, ele é o Estado que nos defende. Mas essas práticas que veio ainda da ditadura militar nos faz lembrar de coisas que não dá para esquecer. Então, assim, arrogância, abuso de poder, corporativismo, doutrinação militar, da própria polícia. Você tem que ser homem, você tem que bater, você tem que massacrar, você tem que intimidar. Essa é uma prática que ele já vem um pouquinho mais da ditadura, mas que se firmou e ganhou corpo na ditadura. A ditadura existe, ela fica feito um fantasma. E você sabe por quê, Jean? Porque exatamente, meus colegas, nós tivemos aqui uma anistia, um perdão. E vou além. Até um incentivo por parte de alguma hierarquia para que o policial
cometa aquilo que ele jamais deveria cometer. Olha, minha gente, para começar, as Forças Armadas, está lá o artigo 142 da Constituição Federal, que eles colocaram lá, a bel prazer, né, que quando houver um tumulto de organização, as Forças Armadas entrar para a missão de paz e tal. Sim, mas aí eu pergunto, o que é isso? O que é missão de paz? Organizar o quê? Ficou muito obscuro. E eles entenderam como se fosse um poder moderador. Ora, poder moderador, nós tivemos mesmo, foi na Carta de 24. O Exército é um órgão, uma instituição da parte. O Exército está aqui para fiscalizar nossas fronteiras e defender a soberania do nosso povo. E quando eu falo defender, é para nos defender. Não é para nos matar. Eleomar, É isso. rapidinho aí, só para você dar uma continuidade. Deixa eu mandar um salve aqui para esse povo massa. Mandar um salve aqui para Jafé. Eleomar, nosso amigo Jafé, que está acompanhando aqui a live desde o início, rapaz. Samanta, um beijo, Samanta. Daniela Pode Carvalho. perguntar. Ó, Gisele, minha psicóloga querida. Um abraço, Gisele. Bom te rever aqui, viu? Naira, minha irmã, minha mãe também está aqui, Adelmar. Um abraço para sua mãe. Josailson, lá de Monte Alegre. Tá aqui, ó. Tá aqui. Jéssica Distância, também um beijo, querida, para você. Querida Paula Matos aqui. E Glenda Marinho. Massa, gente. Obrigado aí pela presença de você. Obrigado. Massa. Doutora Daniela. Oi. Como é? Um abraço para Glenda Marinho, é minha cunhada. Ah, que massa. É de pano, é veterinária, trabalha lá no campo da U. Né? Um abraço para ela, para a doutora Daniela Dantas, da Carvalho, desculpa. Carvalho. Diga a ela que pode fazer algumas perguntas aí na área dela. Isso, pessoal, olha, quem quiser mandar alguma pergunta, ou manda nos comentários, ou então vai na caixinha de pergunta aqui, que é mais massa, que fica lá, né? É melhor de procurar as perguntas. Então, isso. Mãinha, e aí, mãinha, um beijo, mãinha. Opa aí. Irmão, Eleomar, você falou em anistia incondicional para os militares brasileiros. Isso. Para os militares brasileiros, após a ditadura. Esquerdinha, acho que José Wilson falou aqui, o que restou da ditadura foi a Petrobras, que estão destruindo aos poucos. Olha, Elmar, que massa. Não. A Petrobras foi na época Vargas, em 53. Vargas nem ditador era mais. E, por sinal, foi a ideia de Monteiro Lobato, de tanto insistir. Vargas conseguiu petróleo em nossas costas. A Petrobras foi levada realmente pelos militares. Se você perguntar se houve corrupção na Petrobras, eu não sei dizer, até porque era proibido falar alguma coisa. Certo? Então, a Petrobras, outros órgãos, diga-se de passagem, a ditadura realmente ela construiu o poder estatal muito grande, só que, dentre elas, não é a Petrobras, não. Nem a Petrobras, a Sudene, a Denox, sempre Vargas. E até o 13º já foi João Goulart, e por isso também, quando ele anunciou, os militares jamais queriam um cara que queria dividir as terras dos ricos com os pobres, que queria fazer uma reforma universitária, que queria fazer uma reforma agrária, que queria fazer uma reforma educacional. Sabe o que era isso? Não? Colocar o pobre, entendeu, no mapa do Brasil. Na ordem do dia. E isso incomodava todo mundo. Não por acaso, as escolas particulares, nada contra, vieram surgir, digo, ensino básico, a partir da ditadura militar. Certo?
enquanto a escola pública passou a ser relegada a terceiro plano. Mire o Ateneu, um dos melhores colégios de Sergipe. Surgiu lá Marcelo Deda, Marcelo Bonfim, enfim, várias outras pessoas. Mas com o tempo, a ditadura foi colocando a educação na mão dos empresários. E aí eu deixo a pergunta, e vou sempre perguntar a vocês: vocês querem esse regime de volta? O regime que você pode ganhar dinheiro, você que é classe média, mas que, por outro lado, você pode ser calado de qualquer forma. Eu vou usar o termo de Rui Barbosa, de Dilma, de Winston Churchill. Eu prefiro o barulho da democracia ao silêncio da ditadura. Muito bom. Eleomar, essa paz, que eu acho Marcelo Yuca do Rapa, né? Paz sem voz não é paz, é medo, né? Exatamente. O Rapa, a galera tá entrando Exatamente. aí. Eleomar, nós falando, você falou, você trouxe. Sim. Outro termo interessante que Orlando Dantas dizia aqui é o seguinte: sem veiculação da verdade no rádio e na televisão, não existe democracia. E eu vou além, gente. Não existe democracia quando muitos passam fome e poucos comem bem. Não existe democracia quando a maioria está fora da escola e a minoria está dentro. Não existe democracia quando os povos originários não têm direito a nada. Quando a minoria não é respeitada. Lembre-se, a democracia não é apenas votar. Porque teve uma fase da ditadura militar através de gás em 78 que ele abriu para a votação. E levou a lapada. Depois que ele levou a lapada, ele recuou. Então você, que era do MDB, você lembra disso? Você saía na televisão, mas não falava nada. Era só sua foto. Aquele que era da Arena, partido vinculado à ditadura, podia falar. Entendeu? Então era assim a democracia. Exatamente. Então, assim, Que é uma pseudo-democracia, né? Uma eu democracia chamo ainda de democracia, porque a democracia ela só se completa e é difícil você encontrar em todo lugar. Como eu acabei de dizer, quando todo mundo está comendo, quando todo mundo está na escola, quando todo mundo, ou quase, tem saúde pública. Não é justo uma pessoa ter 30 casas e uma não ter uma casa para morar, outras com 30 milhões de tarefas de terra e outra ter um chão para plantar uma pequena roça. A democracia é essa. Exatamente. A democracia é o povo no poder. O direito de memória do povo, segundo a nossa carta. Por que é que isso não acontece? Entendeu? Então, se você for olhar exatamente em cima disso, principalmente os princípios fundamentais da Constituição, a doutora Débora sabe disso, tem uma série de direitos, até mais do que deveres. Porém, até onde vai esse direito e para quem vai? Ou até agora, para quem foi? Porque nós estamos vendo agora o direito ao quilombola a participar de algumas coisas, a comunidade indígena, o povo originário participando de alguma coisa. Aí sim, nós estamos engatinhando ainda. E esses invisíveis estão agora aparecendo. Porque até então, a universidade era para poucos. E você conta os sobrenomes nos dedos. Hoje, quer queira, quer não, ainda estamos distantes, sim. Mas já temos um caminho. Eu acredito que sem volta.
mesmo com essa quantidade de gente voltando numa pessoa que queria a volta da ditadura. E aí é onde eu entro. E aí é onde vocês devem entrar. É mostrar a realidade para seu filho, seu neto. E dizer que isso nunca mais pode acontecer. Porque essas pessoas que pediam intervenção como caminhoneiro, foi perguntado: você quer intervenção? Eu disse, quero. E o que é intervenção? Não sei. Esse povo, na verdade, eles queriam, sabe o quê? Baixar o preço do diesel, da gasolina. Como eles não sabiam ou não sabem se expressar, ele vai contra. E o que é que podemos fazer para isso? Educação. Janso e internauta. Onde foi que surgiu o nazismo? Na Alemanha. Por que é proibido crianças e todo mundo falar do nazismo na Alemanha? Porque eles fizeram um trabalho, educar, exatamente. Eles fizeram um trabalho belíssimo de educação e mostrar aos filhos lá no museu. Você já viu algum museu aqui da ditadura? Me diga um. Isso por quê? A gente tá tendo, Eleomar, dificuldade da maioria da maioria da população brasileira entender e aceitar que houve um rompimento democrático, a imposição de um governo totalitário, né, no Brasil. Imagine a construção de um museu da ditadura. E aí eu pego esse gancho que você deixa e levo um pouco para aquele lado daquela fala que você deu agora há pouco sobre a questão da anistia. Por que, Eleomar, dentro dessa questão dessa lógica política ditatorial que nós passamos, por que é que nenhum desses ditadores, que esse pessoal que patrocinou o golpe, porque quem esteve envolvido com desaparecimento de pessoas, com tortura, com morte, por que essa galera não foi presa? Porque, veja só, e aí eu aproveito também para falar um pouco aqui Daniela comentou aqui, os pobres excluídos sempre serão um incômodo, realmente, né? A maioria, né, Daniela, e que essas pessoas, se organizadas, podem dar muito trabalho, né? Então, realmente, sempre vão ser um incômodo, inclusive eram para a ditadura. Então, assim, olha, Omar, em 1980, década de 80, acho que 83, 86, eu acho, ocorreu uma série de julgamentos na Argentina, onde os ditadores foram julgados na justiça civil, na justiça comum. Em 2018, 20 anos da prisão de Augusto Pinochet no Chile, o maior ditador, acho que o maior símbolo dos golpes patrocinados pelos Estados Unidos aqui na América Latina. Pinochet, o maior traíra, que está lá batendo continência para Salvador Allende, e daqui a pouco mete um golpe lá e aí acaba com a democracia chilena, o presidente socialista legitimamente eleito, né? Por que que no Brasil, rapaz, por que que no Brasil a gente não conseguiu colocar na cadeia quem foi contra, quem arrebentou com a democracia, quem acabou com essa questão toda e nos impediu, né, de avançarmos na questão política. E voltando ainda dentro desse tema, Eleomar, de anistia, por que que nós, professores, eu e você, ou qualquer outra pessoa, de qualquer outra área, no nosso caso da educação, se um pai de aluno chegar para a gente e dizer assim, eu quero saber o porquê, ou o que, na verdade, perdão, vocês estão trabalhando de conteúdo para os meus filhos. Por que também?
né? Pode, é um direito, na verdade deve. Porque, Léo Massi, nós pagamos nossos impostos, os militares são servidores públicos, e os impostos servem para pagar também salários de servidores públicos. Por que que a gente não teve nenhum julgamento desse povo que viveu a vida inteira com o nosso imposto, praticou toda essa sorte de maledicências e de crimes contra a humanidade? Por que que a gente não pode saber o que é que o militar brasileiro aprende dentro da caserna? Por que que isso está tão fechado, meu amigo? Isso é um resquício, isso é uma sobra, isso é um pouco de ditadura militar que ainda prevalece no dia de hoje? Eu não tenho dúvida. Se você pegar o sobrenome dos ditadores dos anos 60, você vai bater com muitos dos coronéis atuais. O que quer dizer com isso? É uma geração que passa de pai para filho. Vejamos o exemplo de Cid, Mauro Cid. O pai dele também é Mauro Cid, Mauro Cid e alguma coisa, enfim. E também. Continuam também. E tantos outros que querem os filhos que sigam a carreira militar deles. E como saudosismo em relação a seus pais, eles continuam com a proposta. Daí há uma divisão dos legalistas contra... Foi por isso que não aconteceu o golpe. Porque tinha uns que não tinham nada de relação com os pais lá no passado, que não queria que isso permanecesse. Mas quando você diz assim, não foram julgados, aí eu volto para a questão da anistia. Eles foram anistiados, eles vivem por aí, eles vivem solto como se nada tivessem feito. Imagine você ter uma filha desaparecida, depois você descobre que ela foi torturada, foi estuprada por vários soldados, representando o Estado para a gente. E sabe, esse povo está aí sozinho. Eu conheci o Milton Coelho, um senhor de 80 e poucos anos, que ele está cego. Depois da ditadura, a vida dele não foi mais a mesma. Eu conheço o Marcelo Bonfim, que mora aqui próximo, que passou 2 anos na União Soviética, deixou sua filha, seus filhos, sua família, para não morrer. Essas pessoas fizeram tudo isso em nome de uma democracia, que hoje muita gente e muito ignóbeis não sabe o valor que tem e joga fora tudo aquilo que esses abnegados, como Marighella, Lamarca, Agnaldo, o Eto Mangueira, Seixas Dória, Marcelo Bonfim e tantos outros se prestaram, doando praticamente a sua vida pela democracia. Então são pessoas que, no meu entender, das duas, uma. Eu vou dar uma olhada de Cardal. Se eu encontrar um jovem, eu tenho a obrigação de explicar a ele o que é a ditadura militar. Se eu encontrar um idoso, e eu não vou falar nada porque eu sei que ele é saudosista e ele teve algum benefício com a ditadura militar. Uma coisa é certa, gostar dela, jamais. Você não tem motivo para isso. Né? Então, assim, quando você diz assim que o Brasil foi o único país que não cortou o seu cordão umbilical com as Forças Armadas. Quando o presidente atual do Chile ganhou, ele atravessou a praça, como você disse, e bateu continência para Salvador Allende. Aquele que foi bombardeado lá, no La Moneda, do Chile. Que viram até que o Brasil teve participação. Certo? Ele foi lá e disse assim, você que está certo, você foi eleito pelo povo para dirigir nosso país. A pergunta que eu faço é, desde a primeira república do Brasil, nós vivemos sob a sombra e o fantasma do militarismo. E ninguém nunca falou nada sobre isso. Ao contrário, em nosso sertão aí, sergipano, as pessoas antigamente eram chamadas de coronéis. Eles ganhavam o título de coronéis que já veio do Império e eles pegaram o carro como quem diz assim, vocês mandam. Então, o índio, negro do Mucamo,
campo, eles tinham que baixar a cabeça para esses que já vinham reforçados com a ideia da ditadura militar. Eu quero aqui fazer uma ressalva muito grande. Dizer que não são todos os policiais. Os mais antigos, talvez. Mas tem muitos jovens que hoje pensam diferente, que têm uma amizade, que pensam diferente. Mas que tem uns ainda que jovens foram embebecidos por uma questão de mito. Que mito que eu sei mesmo só tinha na Grécia. Mito é aquele que morre por você, como Carlos Marighella, como Luiz Carlos Prestes, que outrora defendeu, trocando sua vida pela democracia. E você pega um energúmeno, alguém que não faz nada a não ser desviar dinheiro, e você, que país é esse? Então nós vivemos à sombra do militarismo. O golpe de Dilma Rousseff foi referendado pelo Exército. Mas como assim, Léo? Nós estamos numa ditadura, mas é. Quando quiseram soltar Lula, o comandante do Exército, Vilas Boas, deu um recado para o STF. O STF recuou. Mas como pode? Lá na Câmara de Deputados, o então deputado Bolsonaro exaltou aquele que estuprou Dilma, que torturou Dilma. Aquele homem era para sair preso se o regime realmente democrático funcionasse no Brasil. Isso é proibido. Por isso que eu digo, cadê o museu? Ninguém quer fazer o museu porque ninguém quer se dispor com o Exército. E o Exército sabe muito bem que ainda tem força sobre esse país. O que é um perigo, né, Leomar? Oi. O que é um perigo, né? O que é uma coisa terrível. Uma professora, quando eu fazia história lá dos anos 90 ainda, ela dizia, nossa instituição está frágil ainda. Eu digo, não volta mais não. Depois da Guerra Fria, está aí. Esse cara tentou um golpe militar. Tentou mesmo. Onde as pessoas deveriam saber o que era isso. É um erro nosso. Nós temos que dizer aos nossos filhos o que foi a ditadura militar. Para que eles criem ojeriza, nojo, repúdio. Você vê um cidadão, um choque elétrico nas partes íntimas. Você vê Frei Tito, que morreu lá na Itália, enforcado. Tanta pancada que ele levou, ele ficou louco, teve que sair. Dos outros, foi preso por muito tempo por conta disso. Onde é que está certo, minha gente? E um detalhe importante, Janso e colegas. Esse mesmo regime, ele fez acordo internacional, acredite, contra torturas. Ele fez acordo. É uma brincadeira, é uma coisa paradoxal. Certo? Meu amigo, a coisa vai assumindo, vai saindo tanto do controle que vai sendo desfigurada, nem os próprios torturadores vão sabendo quem é quem, porque na verdade, Leomar, tudo é um jogo de interesse político, onde alguém vai ganhar com isso tudo, e nós sabemos que não foi brincadeira a quantidade de pessoas, a quantidade em milhões, em bilhões que pouquíssimas pessoas da elite, né? Quando a gente fala pouquíssimo é porque a elite é uma minoria, né? Para as pessoas terem uma ideia, a renda na sociedade brasileira ela é ainda muito concentrada. 6 indivíduos, o ministro Barroso falou isso, acho que foi Barroso, falou isso, 6 indivíduos concentram a mesma quantia de dinheiro, pessoal, que 100 milhões de brasileiros. Então, assim, a nossa sociedade ela é extremamente concentrada em riqueza, mas que isso no período da ditadura foi pior, né? Então, todo esse sistema de terror, toda essa questão aí das torturas, da anistia, do terror, né? Dessas técnicas que não respeitavam nem as crianças, nem tampouco mulher grávida, que abortos ocorriam, e o ensino da tortura
era uma constante na formação. Você formava torturadores, você tinha professor de tortura. É uma coisa desgraçada isso, né? Então, era uma realidade triste, penosa, mas ela é uma que emerge do túmulo da história, da lata do lixo da história, como um zumbi. Do Não sei se esgoto, do submundo. do esgoto, isso. De uma maneira asquerosa mesmo. É como Ulisses Guimarães falou, temos ódio à ditadura. A gente tem que ter um ódio profundo pela ditadura, porque aquilo ali estraga, né, Leomar? Aquilo ali estraga a nossa vida, estraga o país, estraga a ciência, estraga a cultura, estraga o conhecimento, estraga tudo. E a gente vê aí um grupo político emergindo com força dessas ideias. É o que está acontecendo aí. Eu pego aquele gancho que você falou sobre Javier Milei na Argentina, que está numa disputa pesada lá, correndo o risco de ser presidente. Mas eu acredito no povo argentino. Acho que o povo argentino... Eles vão dar a volta por cima. Né? Exatamente. Eu creio que o povo argentino vai sair dessa. O povo argentino é um povo esperto, é um povo muito bem educado, né? Apesar dos pesares, dos problemas que a gente já sabe, né? Que são problemas, inclusive, bem parecidos com o nosso, porque somos nações irmãs, surgimos ali do mesmo... Los hermanos. Isso, por isso são los hermanos, porque a gente surgiu do processo ali mesmo de independência, de colonização, foi quase tudo igual, né? Então, meu querido Eleomar, foi uma verdadeira um verdadeiro abuso de autoridade e que conseguiram se safar, conseguiram sair indo de tudo que fizeram de ceder o poder. Pois não, irmão? Depois dessa intentona de... Alô? Oi, gente. Tô me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim, pode falar. Depois dessa intentona de 8 de janeiro, frustrado, pela lógica, o Brasil já era para repugnar qualquer tipo de tentativa de golpe. Depois daquelas cenas lamentáveis, enfim, etc. Por isso que não pode ter anistia para esse povo, Eleomar. Não pode ter anistia para aqueles... Não pode mais, sem anistia. Para marginais, para não incorrer no mesmo erro do passado. Exatamente. Fizeram uma pesquisa e quase 60% diz que tem medo do comunismo ainda. O brasileiro tem medo do comunismo. Então, você está vendo que nosso trabalho, quando eu digo nosso, é eu, você, José Ilso, doutora Daniela, enfim, quem tá, e por aí vai, sua mãe, enfim. Esse trabalho de formiguinha, ele deve ser feito, porque o Estado não tem coragem de fazer. Porque se depois disso eu quero colocar um projeto contra a ditadura numa escola e eu ainda tenho medo de ser repreendido em plena democracia, é porque a democracia não está plena. É porque o exército está ali ligado com o governo ainda. O governo está atrelado às orientações do exército. Você não pode contrariar o exército. É aquele jogadorzinho que está jogando lá mal, mas você não pode falar mal dele, porque senão ele sai, ou então ele vai para cima de você e quer derrubar você. E atrapalha a mesma coisa é o exército. E atrapalha o jogo. Atrapalha o jogo e diga-se de passar, que fazendo uma metáfora, atrapalhar o jogo é atrapalhar, sabe o quê? É atrapalhar a ascensão da nação. É atrapalhar a progressão e a inclusão social. E isso daí não cabe mais em pleno século XXI um comandante do exército dizer quem deve ou não ser presidente. Acabe com isso. Ô, Eleomar, João Everton Cruz falou aqui que risos, esse fantasma do comunismo é uma onda. Daniela falou... professor João Everton. Professor João Everton, colega nosso aí. Ele é contemporâneo nosso lá do Manuel, viu? Eu acho que ele foi meu professor de filosofia, João Everton, lembrando. Sim. João Everton, meu camarada, um abraço. Tô esse é fera, viu? Tô dando aula de filosofia
aqui em Salvador, João Everton, lembrando muito das suas aulas. Não sei se ele lembra de mim, mas que eu era meio... João Everton é uma figura extraordinária. Uma figura extraordinária. João João Everton Everton, rapaz, eu lembro é um dele. fantasma, João Everton. Esse fantasma mesmo que trazem de vez em quando. A gente pensa que tudo que já passou está voltando. Lembra daquela primeira live, gente, que a gente falou o seguinte, que Goebbels tinha dito que uma mentira dita várias vezes torna-se verdade? Hoje é fake news. Exatamente. Hoje é fake news. E voltou. Por incrível que pareça, a gente achou que não voltava, porque não tinha ninguém mais idiota. Mas hoje existe uma alienação. Saiu até uma pesquisa agora que o padre Júlio Lancelotti disse assim, em outras palavras, estão dizendo que nós estamos ficando mais burros, alienados. E principalmente quando se trata de fundamentalismo religioso. Bicho, isso daí é uma regressão, uma digressão assim, de um avanço que nós tivemos. Você imaginar que naquela época surgiu Marcelo Deda, todo mundo, fruto dos movimentos sociais contra a ditadura, e hoje você vê os jovens pensando o contrário, querendo retornar naquela época. Retornar é fácil. Difícil é você voltar para a democracia. Exatamente. Se assim o conseguir. Eleumar, eu complemento aqui falando o que Marx falou, século XVIII. Um espectro ronda a Europa, é o espectro do comunismo, ou o fantasma do comunismo. Na verdade, um espectro está rondando, esse espectro ainda ronda o mundo, que é esse medo do comunismo. E falando nisso... É o que o João está dizendo aqui, né? Faça mais live desse tipo. Isso. Paula falou aqui, ó. Paula, ela é uma Paula Matos, que está acompanhando a gente. Um beijo, Paula. Abraço aí, obrigado, viu? Ela disse aqui, eu tenho colegas de trabalho, olha, Elmar, que morrem de medo do comunismo. Diz que o comunismo está invadindo... Como criancinha. Diz que o comunismo está invadindo a sociedade. Foi que me interessei sobre o tema e estou gostando dessas ideias. Ó. Tá vendo aí? É legal. Ô, Paula, seja bem-vinda, Paula. Seja bem-vinda, Paula. E assim, passe um desafio para seus colegas. Diga a ele que a cada comunista que ele encontrar, eu darei R$100 a ele. Entendeu? Cada comunista que ele encontrar hoje, eu vou dar R$100. Eu vou lá consultar ele, sei como eu sou. Eu vou dar R$100. Comunismo que eu falo na linguagem de Marx. Você pegar um ateu, uma coisa. Você pegar um comunista, está aí João Everton, que pode muito bem nos explicar isso. Então, se encontrar, diga a ele que, olha, para começar, comunismo e socialismo, aos moldes de Marx, nunca existiu no mundo. Existiu o socialismo real, um socialismo ditatorial, que eu não comungo nunca, nem com a Venezuela, nem com a China, nem com o Vietnã passado, nem com a União Soviética, enfim, não. Ditadura para mim, não. Não é por isso, não por acaso nós estamos fazendo essa live sobre ditadura. Ditadura é o direito de você se expressar, claro, de forma coerente, de acordo com a nossa Carta Magna, mas você reivindicar seus direitos, sem que você seja, digamos assim, censurado pelo Estado. Pelo Estado. Ou por uma operação Bandeirantes. Porque se você vai pegar esse velho daí, uma operação Bandeirantes aos modos normais, contexto normal. É quando você paga a vários empresários para colocar carro para atrapalhar na votação. Isso daí é uma operação Bandeirantes, só que nesse contexto atual que nós estamos vivendo. Então, você encontra várias pessoas, né, empresários, que se diz que enriqueceram com a democracia, mas por incrível que pareça, eu fico preocupado, sabe com o que, João Everton e colega? Daqui a 10 anos ou 20 anos, eu explicar aos meus alunos, eu como professor de história, como é que um presidente foi eleito, não sei quantas mil vezes deputado federal, e uma vez presidente da República, pela democracia, mas que ele queria ditadura. Como é que eu vou explicar isso para eles? Tarefa difícil demais. Ele usou e abusou da democracia, foi eleito por conta dela, diga-se de passar que a maioria das vezes uma urna eletrônica, mas, no entanto, ele queria uma ditadura. Queria, não quer. E sejamos vigilantes. Não acabou. Eles estão esperando o momento certo para tentar novamente um golpe. Por isso que eu digo, se isso acontecer, anistia,
certamente será o fim do Brasil em não, relação ao Exército. exatamente, Então, assim, não pode, pelo exatamente, amor de não Deus, pode. Isso. anistia nunca Nunca mais. Eu mais tava, esse negócio de anistia. Nunca mais. Essa galera que eu, tentou burlar aí a democracia no 8 de janeiro tem que ser presa. Tem que ir pro cárcere. um fato pitoresco que eu estava conversando com o Janos, que eu vou partilhar com o pessoal aqui, é o seguinte. Caso baseado, né, em história real, em que uma mulher foi estuprada durante a ditadura militar e com o advindo da anistia, né, total, esse que estuprou, ele foi anistiado, assim como a que foi estuprada foi anistiada, porque dizia-se ela ser guerrilheira. No entanto, com o tempo, eles passaram a morar no mesmo prédio e ela passou-se a ser obrigada a olhar na cara dele todo dia sem poder fazer nada. Então, o Brasil tem uma dívida muito grande com os direitos humanos, com a tortura, com aqueles que lá fora maltrataram tanto o nosso povo e hoje morre até de maneira assim rica, lugares tranquilos. Não, você nunca viu um militar rico. Não, eles prestavam favor para os empresários. Eles, na verdade, eram capachos de empresários, sobretudo norte-americanos. Vide o exemplo do Cidadão Boise. Vide o exemplo da Rede Globo, vide o exemplo da IBM, vide o exemplo da Ultragás e tantos outros. A pergunta é, como é que esse pessoal vai tirar do ar uma propaganda da Ultragás que tem não sei quantos mil anos e essa emissora vai perder esse dinheiro? Mas eu acho, do meu entender, Jans, a gente tem que dar uma varredura, jogar isso para fora, não para debaixo do tapete, como está acontecendo. Tem que Porque tratar. roda e vira, nós temos ó, o Exército. Mas o que é que o Exército tem que fazer mais? Como diria o coronel reformado lá de Pernambuco, que eu citei para você, na próxima ele vai participar, se Deus quiser, Pimentel, ele diz, olha, o negócio é o seguinte, quando a política entra no quartel pelas portas, a gente sai pelos fundos. Não se deve misturar uma coisa com a outra. Muito menos ideologizar. E quando você começa a bolsonarizar a polícia como está, fica mais perigoso ainda. Isso leva tempo para ser desmamado. É como se fosse uma droga que aos poucos você estivesse tirando dali aqueles que tanto queriam demonstrar sua misoginia, seu preconceito racial, sua homofobia. Eles se revestiram daquilo que eles já eram. Só faltava um louco para dar esses respaldos. Para canalizar, Infelizmente, esse louco apareceu. para canalizar todos esses absurdos, né? E ele surge, o inominável. Eu não vou nem falar o nome desse homem. Não gosto, não. Para dar ibope, não. Esse inominável aí, ele veio para canalizar todo o ódio, todo o ressentimento que os militares têm do processo de redemocratização, que todas, infelizmente, as pessoas que padecem, né, na ignorância, defendendo aí essa ideia absurda que foi a ditadura. Eleomar, João Everton está dizendo aqui, ó, que a palavra tem poder de cura, acompanhando de Nossa Senhora das Dores, a Grécia Sergipana. Show de bola, massa, João Everton. Tem a professora também, Ana Paula, a professora Ana Paula também, ela é advogada e professora de História, que está participando também do nossa live aí. Massa. E aqui, um abraço, Ana Paula. Júnior, meu querido Júnior, lá de Monte Alegre, acompanhando aqui conosco. Valeu, Júnior. Obrigado, meu irmão, pela audiência. Ele falou assim, Eleomar, é lamentável o dito fundamentalismo religioso. O que vemos hoje é muitos pastores mercenários que visam dinheiro além de alienar tolos. Viva a democracia. Muito bem. Além dos pastores e dos padres também, né? Geral. É geral, né? Bom, exatamente. Como é o nome dele? Júnior Nunes, lá de Monte Alegre, meu primo, Júnior. Pronto, Junião, veja só. Esse fato de alienação da parte religiosa não é de agora. Quando, lá do início da ditadura, carregava-se uma faixa Deus, Pátria e Família, e quem carregava era o religioso da CNBB e outras áreas. E assim também o fizeram os protestantes. Edir Macedo comungou com muitos ditadores,
pegou na mão depois de Sarney, de Fernando Collor, dizendo que esse era o cara, de Fernando Henrique, de Itamar Franco, de Lula, depois batizou Bolsonaro e agora ele está querendo voltar para Lula. Então isso prova, só vem a provar, que na verdade o objetivo deles é alienar o fiel e ficar no poder, se manter no poder, entendeu? E se manter no poder. Esse é o escopo deles. São fisiologistas, né? Aqueles que pegam carona na situação. E muitos disseram do período Bolsonaro, você não tem medo de apoiar Bolsonaro não em uma ditadura? Mas quem vai apanhar são os outros, nós não. Então é esse tipo de gente que estava aí no poder, no intuito de tomar o poder com esse que aí estava, para usufruir, né, através de uma ditadura, fazendo seus belos prazeres. Assim como o desejo dos grandes empresários dos Estados Unidos. Que eu estava vendo uma matéria hoje, por sinal, que os ingleses ganharam muito dinheiro com a ditadura militar. Embora ele escrevia para a Inglaterra dizendo o seguinte: chegou um ponto que está extrapolando, que é derramamento de sangue. Como é que você mata Vladimir Herzog? E diz que foi um suicídio quando o cara coloca os pés no chão. Ele conseguiu topar os pés no chão. Que suicídio é esse? Como é que Marcelo Bonfim disse que vai receber em Maceió vários colegas que vieram deportados do Rio para cá e o jatinho vem está vazio? Onde foi que jogaram esse rapaz? Onde estão esses desaparecidos que a Argentina dá exemplo através das mães da Praça de Maio? Que até hoje elas cobram os seus mortos. Cadê os brasileiros que não cobram? Porque eles ainda têm medo do exército. Nós temos uma ligação. Se eu for fazer um projeto, diga a você, na escola, eu tenho medo de chegar à direção e dizer, você não pode, porque o governador fez isso e tal. Mas cadê a democracia? Nós temos que mostrar a realidade dos fatos. E enquanto a gente não mostrar, não cortar esse cordão umbilical, a gente vai viver sob o fantasma do militarismo. E já cheguei aqui a dizer a você aqui, vou dizer em público, João Everton, meu sonho, antes de falecer, obviamente, será a República Brasileira sob o fantasma do militarismo. Se você for pegar desde a Guerra do Paraguai até nossos dias atuais, o exército está em voga, está em poder. Sempre. Sempre tem que pedir. Vargas se aliou, Juscelino Kubitschek teve que se aliar, Jânio Quadro teve que conversar, tantos outros tiveram que conversar, e recentemente a mesma coisa, Michel Temer. Então, tem que acabar com isso. O Chile fez isso, a Argentina fez isso. Vá para a Argentina e pergunte sobre o exército. E eles vão dizer, não, é um órgão que nos protege, acabou-se. Não tem mais isso. De exército entrar em política. Então, eu espero em Deus que um dia eu possa ver o meu neto, né, que possa conhecer um museu da ditadura militar e dizer assim, meu pai, meu avô, isso nunca mais. Se depender de nós, dessa geração, isso não mais irá acontecer. Então está faltando sim, Jâncio, a universidade, os sindicatos, as instituições sociais, certo? A sociedade civil se engajar nisso, para que isso nunca mais aconteça. Porque nós batemos na trave com a anuência de muitos que se dizem intelectuais e grandes empresários. Então, nós não podemos, de forma alguma, adormecer, sob pena de jogar as joias conquistadas aos poucos. Pessoal, Eleomar, que massa, foi um papo interessantíssimo, a gente já está para além aí dos problemas técnicos que a gente teve no início, chegando a uma hora e meia de live, eu queria lhe agradecer, meu amigo, agradecer a todos que estão aí, mas não saiam ainda, que eu queria dar um recado, reforçar esse recado. Pessoal, eu e Eleomar vamos estar sempre aqui agora,
uma vez por mês, ou quando for necessário. Vamos abrir estas lives, vamos comentar temas quentes, temas variados, principalmente em relação à política. Vamos estar comentando, inclusive, as eleições municipais do ano que vem, no Alto Sertão, comentando sobre os candidatos, comentando sobre os eleitos, vamos estar dando nossa opinião sobre eles e vamos também avaliar, né, analisar, né, Leomar, aí todos eles e vamos estar sempre por aqui agora com vocês. Fala aí, meu amigo. Não, antes de você dar esses ritos finais, como dizem os padres, né, da missa, faltou eu colocar aqui uma situação que nós estamos vivendo atualmente. É aquele decreto, Jans, que falei a você, 667 de 69, sim, que está embutido no AI-5. Agora está transitando, e Lula pode vetar ou não, a lei orgânica dos policiais militares. E essa lei orgânica, em nada, ela ajuda a democracia. São atos antidemocráticos. São atos que diz que os policiais precisando, o exército precisando, eles têm que estar à disposição. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles vão ser julgados ainda pela sua própria corporação. Absurdo. Eles vão ter outros, em pleno século XXI, depois de uma intentona de 8. Foi o que aquela banca da bala, digamos assim, a bancada da bala tentou, digamos assim, fazer esse conchavo para que eles não saíssem por baixo e deixassem esse legado horrível. Nós temos que desmilitarizar essas polícias, certo? Ela vai ficar, depois dessa lei orgânica, hipermilitarizada. E isso será mais uma carta branca para que essa forma de tortura, sobretudo nos presídios e até nas favelas, no lugar do preto, que ela se estenda e se amplie. Nós não podemos jamais aceitar esse tipo de coisa. Isso é uma regressão. Nós já passamos por isso e agora o que nós queremos é consolidar de uma vez por toda a democracia nossa. Que ela passou realmente por um teste. Ela passou por um teste. Agora, nós temos que segurar esse teste, porque a qualquer momento esse teste pode voltar. O último governo, que foi de 2009, foi um viés de fracasso. Já isso falando aqui, ó. João Everton falou aqui, ó, boi, bala e bíblia, são as bancadas do atraso. As bancadas do atraso, né, João BBB. BBB, boi, bala e bíblia. Tudo bancada do atraso, meu irmão. Atraso ambiental, atraso econômico. Muito bem lembrado, professor. O último governo, de 2018 a 2022, foi um viés fracassado do período de 64 a 88, 89. Não creio que tenham força para algo relacionado. Foi provado que eles são uma minoria fracassada. Fracasso mas tem muito lobby. Zé, eu penso assim que realmente é um fracasso. É um fracasso ideológico, né, Nelma? É um fracasso humano, né? É um fracasso econômico. Disso realmente eu concordo. Agora, infelizmente, essa gente ainda tem ainda sobrevive. Força muita. Por quê? Capilaridade. Isso capilaridade. Muita capilaridade ainda. Isso. Nelson Rodrigues falou assim que os idiotas vão dominar o mundo, não porque eles são espertos, mas porque eles são muitos. E infelizmente, e eu não sou jornalista eu não sou jornalista, eu sou um professor da educação básica, eu não vivo de opinião em rede nacional, em rede televisiva, não tenho que estar passando a mão na cabeça, né, Léo? Mas isso vai ser uma vantagem nossa, não vamos estar passando a mão na cabeça de patrocinador. Devo nada a ninguém, Então, assim, eu penso que o Brasil, o povo brasileiro, infelizmente, ainda cola muito com essas ideias, sabe? Ainda gosta de absurdos, gosta de espetacularizar a agressão. Sejamos, José Ilson, sejamos vigilantes. História não trabalha com si. Mas eu posso dizer o seguinte, se John Biden não ganha essa eleição nos Estados Unidos, e se não temos um cara de peito, ainda que indicado por um golpista, Michel Temer, que foi o Alexandre de Moraes,
Quem é que me garante que ele não estava no poder hoje? Então, sejamos vigilantes a todo tempo, porque aquele tipo de coisa. Joséilson, o professor aí, João Everton, doutora Daniela, Naira, sua irmã, né? Sua mãe, Naira, sempre esqueci o nome dela, Naira e tudo mais. O que vocês puderem multiplicar de informação verdadeira sobre a ditadura, façam em casa, façam na rua, façam no trabalho, faça onde quer que seja. Por quê? Porque nós temos que disseminar isso. As pessoas não sabem, 40 anos, ninguém sabe o que foi a ditadura, ninguém sabe o que é fascismo, ninguém sabe o que é comunismo, ninguém sabe o que é autoritarismo. Esse golpe é civil para nos mostrar que nós somos um povo silenciado pela própria ditadura, pela própria Forças Armadas. Então façamos isso, Joséilson. Não demos mais chance para isso, para que isso aconteça. Cada um, se a sociedade civil fizer sua parte e abominar qualquer coisa que venha relacionada à ditadura, com certeza ela vai se acabar. É isso que eu deixo. Janson, faça suas considerações finais que eu farei as minhas aqui. Pessoal, como eu falei, quero agradecer a todos, a todas que compareceram aqui. Tivemos problemas técnicos no início e desde já eu peço desculpa. Que problema, Perdemos aí uns 30 minutos, mas vocês compareceram, vocês vieram e a gente agradece. A frequência foi muito boa, a interação também. Eu só vou ler aqui o último comentário, acho que é Greco, o nome do usuário é Grecos Coelho, deve ser alguma amiga sua, Leomar. Sou neta de militar e sei bem como eles são, prepotentes, autoritários. É Ana Paula, né? É Ana Paula, é a bandeira da Grécia, acho que isso. É Ana Paula, professora de História e advogada. Massa. Obrigado, querida. Só abrilhanta ainda mais a nossa live aqui. Gente, Ana Paula é uma pessoa bastante crítica. Exatamente. Reforço mais uma vez a vigilância, estarmos atentos e percebermos que realmente essas ideias são um fracasso, mas que, infelizmente, ainda tem muita força. Então, é necessário a gente estar revisando o passado, revisitando os erros históricos, políticos, relembrando aquilo que as pessoas não querem relembrar, conversando com os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos. A gente sabe que depois dessa eleição tudo se polarizou, né? Tudo ficou muito mais acirrado. Familiares se separaram, amizades se desfizeram, porque foram dois projetos de humanidade. Um anti-humano, outro, com certeza, pró-humanidade. Então, a gente, pessoal, hoje tem que aprender que a democracia ela é burguesa, ela ainda segue os interesses de uma burguesia e a gente tem que aprender a votar. A democracia ela é pedagógica por excelência. A gente vota errado hoje para amanhã votar certo. E isso leva muito tempo. Romper com a democracia é regressar. Romper com a democracia é voltar para um estágio de ignorância. A gente só vai aprender, exatamente, a gente só vai aprender com os nossos erros. O erro ele ensina também. É pedagógico. A gente tem que ser paciente e aprender a lidar com as consequências dos nossos votos. Então, eu quero aqui, gente, agradecer. Mais uma vez, reforçar que vamos estar aqui, né, Léo? Todo mês agora com vocês. Hoje é 14 de novembro, véspera da proclamação da República Federal. Que foi um golpe também, né, pelos militares. Exatamente. Foi um golpe militar. Então, essa live foi escolhida para fazer... Começou aí. Isso. Essa live, né, Leomar, foi escolhida para fazer dia 14, justamente como uma referência simbólica a essa noite de véspera de golpe, né, que levou o Brasil aí para uma república provisória, até aquele referendo, aquele plebiscito lá que votaram lá nos anos 90, né, enfim. Gente, obrigado, valeu mesmo, e vamos ficar atentos. E aí eu encerro, Leomar, com uma coisa que Júlio César Estraceira, que foi o procurador
argentino que estava lá naquele tribunal, procurador não, o promotor de justiça, que acusou e colocou o dedo em riste na cara dos ditadores. Ele, E no hoje, último parágrafo, ele é o promotor do Tribunal Penal Internacional. então, eu quero encerrar com uma palavra dele, que ele renunciou, né? Estraceira, Indica o filme, já Jansen. morreu. Não, não, Indica mano. o filme. Estraceira já morreu, rapaz. Acho que é Não, outro aí que você tá Estraceira não. falando. Não. Você está falando é outro. Júlio O que César eu estou Estraceira que falando já faleceu. esse outro, ele está vivo, ele esteve no Brasil, inclusive. Que é argentino. Eu acho que ele é argentino também, É inclusive. isso, que ele era o mais novo que seguia Estraceira. E Ele, na isso, então, verdade, ele é o atual promotor de justiça do Tribunal Penal Internacional em Haia. e Depois eu isso, lembro ótimo. o nome dele aí, Isso. entendeu? Estraceira, ele falou que teve um momento que ele renunciou às palavras e concluiu com uma frase simples, simbólica e muito significativa, muito pesada. Ele disse nunca mais. Então, nunca mais ditadura, nunca mais abuso, nunca mais tortura, nunca mais esse Brasil patético que odiava a democracia e que é ignorante. O Brasil é do povo brasileiro. A gente não pediu para nascer, nós não pedimos para estarmos nesse país, mas é nosso dever, agora que estamos aqui, de tentar orientar da melhor maneira possível as consequências das nossas ações. Beleza? Então, valeu, gente. Obrigado. Até a próxima aí. Valeu, gente. Olha, eu quero deixar aqui também um abraço. Novamente pedir desculpa pelos problemas técnicos que nós tivemos aí. Nós não fizemos roteiro nenhum. Aí que vinha a gente começava a falar sobre a ditadura militar. Certamente tem muito mais coisas para que possamos comentar sobre a ditadura. Mas é aquela coisa que nossos avós ensinaram, que os olhos não veem, o coração não sente. Então, quando o Jansen diz aí, essa ditadura nunca mais, tal, mas o cara lá atrás vai dizer, mas que ditadura que eu nunca vi uma? Então, pegando esse gancho de novo, é isso que eu quero dizer. Nós precisamos mostrar, já que o Estado não faz isso, não tem força, o Estado ainda está com o cordão umbilical preso às Forças Armadas, então façamos. Façamos, e mais uma vez, muito obrigado por vocês abrilhantarem nossa live aqui e poder compartilhar com a gente, digamos assim, esse desabafo depois dessa pandemia, depois dessa intentona de 8 de janeiro. Que isso nunca mais se repita e que anistia nunca mais. Um abraço para todo mundo. Anistia nunca mais para essa galera. Nunca mais. Nós tivemos 48 reconciliações, que equivale à anistia. Isso o Brasil vai estar cheio. Nós vivemos numa época que a gente não tolera mais isso. Portanto, sigamos em frente, sempre na democracia. E o detalhe que eu quero deixar, para quem está assistindo e acha que eu sou Lula e Jansen é Lula, eu quero que você substitua Lula pela democracia. Se fosse outro candidato que representasse um projeto democrático com esse que está aí, não tenha dúvida. Eu votaria naquele que representa a democracia e ponto final. Um cheiro, que Deus abençoe a todos. Um abraço, pessoal. Boa noite, obrigado e até a próxima.